Nessa aula de agora nós falaremos sobre civilizações pré-colombianas, astecas, maias e incas. Por que dizemos que são civilizações pré-colombianas? Pois eram as civilizações ou os grandes impérios que acabaram sendo encontrados quando Cristóvão Colombo chegou à América em 1492 e foram exatamente esses povos aí que tiveram contato exatamente com os europeus no processo da conquista. Então, a partir de agora, a gente vai ver exatamente sobre astecas, maias e incas, principais características dessas civilizações. Vamos lá. Aqui, para a gente começar, da chegada do Colombo à América, a América tinha ali, basicamente, ou num processo aí de especulação, ou seja, cálculos e estimativas, a América tinha ali cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas. Nessa América havia esse continente que foi denominado aí pelos europeus de América, em homenagem ao navegador Américo Vespucci. Américo Vespucci foi o primeiro a dizer que isso aqui era um continente novo, já que o Colombo, quando chegou aqui, acreditava ter chegado às Índias. Daí também ter chamado os índios erroneamente, ou ter denominado os habitantes daqui de índio erroneamente, porque é um erro histórico, exatamente isso. Então, viviam vários povos, vários agrupamentos humanos que pertenciam às mais variadas etnias, os mais variados agrupamentos, certo? Então, haviam astecas, havia os maias, os tupis, os incas, os sioux, entre outros. Esse mapa que vai aparecer agora aí para vocês mostra bem essa diversidade de povos que acabavam existindo, né? Então, aqui nesse vídeo, nessa aula, nós vamos falar apenas dos astecas, maias e incas, tá bom? E aí, posteriormente, falaremos dos tupis também, num próximo momento. Então, essas grandes civilizações pré-colombianas, como chamam aí os maias, os astecas e os incas, foram civilizações que viveram e ocuparam um espaço que é da região do México, passando pela região da Mesoamérica e se estabelecendo até mesmo nos Andes. Então surgiram a partir daí 3 civilizações importantes. Os astecas na região do México, América do Norte, os maias pegando uma parte do México e a Mesoamérica, América Central, e os incas que se estabeleceram exatamente na América do Sul, principalmente ali ao longo da Cordilheira dos Andes. Então vamos lá. Então esse mapa ele é significativo para a nossa explicação anterior. Os astecas, eles acabaram ocupando essa região aqui, ó, certo? E os maias, eles ocuparam essa região, né, da Mesoamérica em certo sentido também. E o Império Inca, ele acaba sendo estabelecido por toda essa região aqui da América do Sul, tá? Ali acabava pegando ali territórios do Peru, do Equador, da Bolívia, uma parte do Chile, tá? São a territorialidade ali que os incas acabaram ocupando. Então, mais uma vez aí a extensão do Império Inca, né? Aqui nós temos exatamente a Cordilheira dos Andes, né? Toda essa região aqui é exatamente a região da Cordilheira, certo? E essa outra parte aqui, que eu vou fazer em vermelho, foi a extensão desse império, do Império dos Incas. Tá? Então eles conquistaram boa parte do território aí da Cordilheira dos Andes. Os astecas, esses astecas são uma civilização que se formou exatamente no atual México. Os astecas acabaram absorvendo a cultura de um povo anterior, de povos anteriores que acabaram vivendo e estando próximos à região onde eles conquistaram. Exatamente esse povo quem eram? Os maias, os olmecas, os toltecas, foram civilizações que floresceram anteriormente. Esses astecas no século XVI, eles tinham uma sociedade complexa, uma sociedade muito bem estabelecida. Essa imagem que aparece exatamente acima aí
da minha imagem representa bem o que era a cidade, a principal cidade dos astecas, a cidade de Tenochtitlan. Como você pode perceber, era uma cidade, pela essa representação, era uma cidade com ruas largas, né? Pontes. Essa rua aqui principal, ela dá acesso diretamente ao castelo do Tloatani. Tloatani era exatamente como era chamado o imperador asteca na língua, Nahuatl, né? Então era assim que era chamado o imperador asteca. As principais características dessa civilização asteca são exatamente essas aqui. Primeiro, a política era um império militar, e era um império tão militarizado que o imperador ele era escolhido entre os guerreiros mais importantes. O Tloatani era escolhido, né, para ser o representante dos deuses. Ele não era o deus, mas ele era o representante do deus da guerra, o Huitzilopochtli. Em termos sociais, os astecas acabaram tendo ali uma rígida hierarquia social. No topo estava exatamente o Tlatoani, abaixo estava ali a nobreza, comerciantes, artesãos. Os camponeses acabavam sendo a maior parte da população e os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra. E muitas vezes também esses escravos eles eram utilizados em rituais religiosos, ou seja, esses escravos acabavam sendo oferecidos em homenagem ao deus Huitzilopochtli, e esses escravos aí acabavam tendo o coração arrancado, né, em homenagem a esse deus. Os camponeses eles tinham que pagar tributos, eles pagavam esses tributos em diversos produtos que eram produzidos como milho, tomate, abóbora, também prata, ouro, certo? Cobre. Esses camponeses também faziam um trabalho obrigatório durante um período ali do ano chamado Guatequil, também era uma forma de pagar impostos. E os artesãos eles produziam ali peças das mais variadas, inclusive peças em prata e peças em ouro, bronze também. Os astecas acabaram ali não utilizando ferro, mas utilizavam esses outros metais. Em termos econômicos, a agricultura era a principal atividade econômica, certo? Inclusive, nesses locais aqui, onde está passando ali na imagem, eu grifando em vermelho, eram as chamadas chinampas, que eram exatamente canteiros, onde eles acabavam ali, os astecas, plantando os mais diversos produtos. E também vinham de outras localidades do Império Azteca. A atividade comercial também era intensa, diversos produtos ali eram trocados, inclusive eles utilizavam ali ouro em pó, prata, lascas de prata, etc., também para fazer trocas comerciais. E como nós percebemos ali, né, a urbanização ela é significativa, inclusive até os europeus ficaram impressionados com a cidade de Tenochtitlan sendo tão urbanizada. Ok? Vamos para o próximo item. Então, nesse momento aqui, nós podemos ver a cidade de Tenochtitlan. Essa cidade, ela chegava a ter até 200 mil habitantes, ela chegou a ter, né? Então, ela possuía templos, ela possuía ruas retas amplas, ela possuía um mercado central, esse mercado central era muito movimentado. E essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, acima, ao meu lado, no lado esquerdo, do meu lado direito, esquerdo de quem está vendo, essa imagem aí representa bem todos os produtos que eram ofertados em homenagem ao Tlatoani aqui, ó. Esse quadro aí é um quadro do Diogo Rivera, representando bem a cidade de Tenochtitlan, as oferendas que eram feitas a esse representante do deus Huitzilopochtli. Ok? Então vamos para o próximo item. Agora nós iremos falar dos maias. Os maias, essa civilização, ela se desenvolveu ali entre os séculos 6 e 10, certo? Surgiu ali no sul do México e na América Central. Os maias tinham como as suas principais características exatamente as seguintes. Primeiro, em termos políticos, os maias não formaram império, os maias. Eles se organizavam em cidades-estados independentes. Por volta do século 9 a.C., os maias fundaram uma
depois de Cristo, os maias formaram uma confederação de cidades, tá? Mas que não pode dizer que era um império. Era uma confederação de cidades que se uniram para combater povos inimigos. Em termos sociais também havia uma rígida hierarquia social, a população era dividida entre pessoas comuns, principalmente camponeses, né, e camadas privilegiadas, que eram os governantes das cidades, os guerreiros e os sacerdotes. Em termos econômicos, eles cultivavam e estabelecendo a agricultura como principal atividade econômica, com destaque ali para o cultivo do milho. Os maias também desenvolveram complexos conhecimentos de matemática, elaboraram conhecimentos de astronomia, né, que acabaram ali elaborando um calendário solar e um calendário lunar, certo? E também eles foram grandes construtores, como nós podemos ver aqui nessa pirâmide, né, que foi construída pelos maias. Essa pirâmide, basicamente, os maias também utilizavam, né, como um observatório astronômico, né, era também considerado ali um templo religioso. Não se sabe até hoje como os maias acabaram ali sendo extintos. Há várias hipóteses. Então, agora, nesse exato momento, aí nós falamos sobre os Incas. Os Incas, eles governaram o mais extenso império da América, né? Esses Incas, eles acabaram ocupando boa parte da Cordilheira dos Andes. Esses Incas viviam sob uma monarquia teocrática. O que seria isso? O soberano, o rei, ele é Deus. Já que os Incas acreditavam que o soberano deles, como eles chamavam o soberano deles de Inca, esse soberano, ele era exatamente o quê? Ele era descendente do Sol, ele era a reencarnação do Sol, ele era o filho do Sol. Então era assim que os Incas acabavam estabelecendo. E o prestígio do grande Inca, do Sapa Inca, se dava porque no período das colheitas ele acabava visitando os locais, e nesses locais ele acabava ali fazendo gestos, e nesses gestos simbolizava rituais mágicos de que ele estava fertilizando a terra e tudo mais. Então ele ficou muito... ele acabou tendo grande prestígio, mas também esse império, nós devemos dizer que era um império que acabava sendo governado pela força do Sapa Inca e de seus militares. Havia abaixo do Sapa Inca uma aristocracia, né? Ou seja, pessoas bem nascidas que muitas vezes eram nobres, próximos à família ali do Sapa Inca. Também altos funcionários do Estado, esses aristocratas eram altos funcionários do Estado, eram ministros, eram governantes, né? E esses Incas, eles fizeram um império étnico, né? A etnia deles, que era Quichua, acabou sendo a mais importante, e todos os outros povos acabaram sendo submetidos a esse império, a partir da sua força militar. Com os Incas, a principal atividade econômica era a agricultura, e essa agricultura era praticada exatamente nos locais que acabavam ali sendo dominados pelos Incas, que eram denominados de Ayulo, né? Esses Ayulos eram aldeias constituídas por um conjunto de famílias que tinham laços de parentesco comum, e esses Ayulos eram gerenciados pelos curacas, que eram exatamente os chefes, eram responsáveis ali por distribuir as terras, que essas terras pertenciam ao Inca, por mediar os conflitos entre os grupos e também por sortear os camponeses que iriam trabalhar nas obras públicas do Estado. Se lá com os astecas nós temos a Coatequio, aqui nós temos a Mita, que é um trabalho compulsório, é um trabalho obrigatório como pagamento de impostos. As principais cidades foram as cidades de Cusco e Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu era uma cidade religiosa e a cidade de Cusco era exatamente a capital do império, a capital política do império. Os Incas também, eles acabaram não desenvolvendo uma escrita. Os astecas desenvolveram uma escrita. Foi uma escrita que os astecas desenvolveram, foi uma escrita ideográfica com vários ícones que juntados formavam diversos significados. Os Incas, aqui que nós estamos vendo agora, eles não desenvolveram escrita. Eles desenvolveram um sistema contábil, que era o sistema sexagemal, né? E por esse sistema, eles desenvolveram a técnica do quipo, né? Que era exatamente diversas cordinhas
em cores diferentes, cada uma simbolizando ali um determinado valor, e a partir daí eles conseguiam fazer sua contabilidade. Eles também desenvolveram a astronomia, né, já que os deuses eles eram politeístas e também acreditavam que os elementos da natureza tinham muito a ver com os astros e com as estrelas e também com a matemática, certo? Então, para nós finalizarmos, temos exatamente o seguinte: esses impérios, o Azteca foi desestruturado ali no século XVI pelo Hernán Cortés, juntamente com os resquícios das cidades maias, também foi desestruturado, foi exatamente conquistado, foi exatamente destruído, e os incas também, nesse século XVI, pelo Francisco Pizarro. Então, toda essa estrutura que nós vimos, toda essa complexidade organizacional dos impérios pré-colombianos acabaram sendo destruídos pelos europeus quando eles acabaram conquistando e dominando a América. Essa foi aí a nossa aula de civilizações pré-colombianas, Império Inca, Maio e Azteca. Até mais!